Glória, Jesus meu Rei, Mestre Senhor. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Glória. Entra, irmão. Vou deixar para a nossa meditação em João 11, o 23, que diz: Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Amém? Amém. O teu amigo a quem tanto amas precisa urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro: vai você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso, Marta e Maria esperando e nada de Jesus chegar. E de repente houve um alvoroço, as duas chorando, a se lamentarem, pois o infortúnio aconteceu, Lázaro morreu e nada de Jesus chega. Todos chorando e Jesus não chega, embalsamando e Jesus não chega, pois ataduras e Jesus não chega, pois no esquife Jesus não chega, sai o cortejo e Jesus não chega, foi no sepulcro e Jesus não chega, a despedida e Jesus não chega, puseram a pedra e Jesus não chega, só após 4 dias de dor e agonia é que Jesus resolve chegar no lugar. Porém Marta e Maria, sem entender, diziam: se tu tivesse aqui ele não morreria. Mas Jesus disse: Marta, com sua voz não canta, o teu irmão hoje vai ressuscitar. Pois o milagre eu opero é quando eu quero, remove a pedra, pois hoje vou operar. Eu vou chegar no tempo, não é como você pensou, é no meu tempo. Aleluia, chegar, eu vou soprar no vento, eu vou fazer o impossível acontecer e a minha glória tu vais ver, eu vou fazer milagre. Eu vou chegar e acalmar a tempestade, vou restaurar, ressuscitar, então aguarde. Fica tranquilo, filho, ninguém vai morrer, pois eu sou vida pra você. Porém, meu filho, tem um segredo pra você ter a vitória. Remove a pedra da incredulidade agora, pois um milagre entre os teus vou operar. Remove a pedra que eu curo, eu saio, liberto, trabalho, dou vida, restauro, controlo, acalmo. Eu entro na guerra, eu sou o livramento. Eu tiro o embaraço, eu quebro a lança e corto o laço. Pra o teu problema, meu filho, eu sou a saída. E como resposta, te digo: eu sou vida. Creia tão somente, eu sou Pra o teu problema, meu filho, eu sou a saída. E como resposta, te digo: eu sou vida. Creia tão somente, eu sou Glória, nosso presbítero Vinícius, segundo a oportunidade. Glória a Jesus. Querem neste mundo ser o vencedor. Queres tu cantar na vida e na dor. Queres ser alegre, qual bom lutador. Guarda o contato do
Jesus. Glória a Deus. Rapidamente para a nossa meditação, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 28, versículo 29 e versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Eles se levantaram, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de lançá-lo precipício abaixo. Jesus, porém, passou por entre eles e retirou-se. Amém, meus irmãos? Essa narrativa aqui vai trazer um ensinamento muito importante para a gente. É quando Jesus, após ser batizado nas águas por João Batista, após ele receber o Espírito Santo em forma de pomba, e após ele sair vencedor da tentação do deserto, ele vai começar o seu ministério, e ele vai entrar numa sinagoga no dia de sábado, para poder ministrar uma palavra, e ele vai ler o livro do profeta Isaías, a qual vai falar dele mesmo, como Isaías profetizou, dizendo que o Espírito do Senhor estaria sobre Cristo, para proclamar as boas novas, para libertar os cativos, para aliviar os oprimidos, para dar vista aos cegos. E após Jesus ler esse pergaminho, ele começou a ministrar, começou a ensinar, e as pessoas que estavam na sinagoga ficaram maravilhados com o ensinamento de Jesus, porque o ensinamento de Jesus não era como o ensinamento dos fariseus e dos escribas. Jesus tinha algo que eles não tinham. Jesus tinha o conhecimento, mas também tinha a graça. Jesus também tinha a unção, e pelo fato de Jesus ministrar, ensinar, o povo que estava participando daquele culto ficou maravilhado com aquelas palavras. Todos ficaram olhando para Jesus e prestando atenção em Cristo, sendo que Jesus ele vai mudar o discurso e o sermão dele naquele mesmo momento, e vai falar sobre o profeta Elias e o profeta Eliseu, de quando Deus enviou cada um desses profetas para fora de Israel em tempos de crise, quando Deus enviou Elias para a viúva na cidade de Sarepta, e como Deus curou no tempo do profeta Eliseu o sírio chamado Naamã, a qual foi curado da sua lepra. O que Jesus estava ali ensinando é que o povo de Deus deveria valorizar mais os seus próprios profetas, mas ele vai trazer uma exortação e vai dizer que o profeta não tem honra em sua própria terra. O que Jesus estava dizendo é: quem deveria valorizar não valoriza. Você lembra da história de José? Que José não foi valorizado entre os seus irmãos, mas quando chegou na casa de Potifar, ele foi valorizado. Quando chegou no cárcere, ele foi valorizado. Quando chegou diante de Faraó, ele foi valorizado. Só não foi valorizado entre os seus próprios irmãos. E a gente traz para os dias de hoje, a gente olha para a minha e para a tua vida. Um lugar da gente ser valorizado é dentro da casa de Deus, é entre os irmãos, mas lamentavelmente, presbítero Rachini, e infelizmente não é assim que acontece. É mais fácil a gente valorizar os que vêm de fora do que valorizar os que estão dentro de casa. Era isso que Jesus estava condenando, uma atitude hipócrita. E quando Jesus começa a endurecer esse sermão, o mesmo povo que aplaudia vai ser o mesmo povo que vai se opor contra ele. Eu quero dizer algo para a igreja aqui dentro. Todo profeta, e quando eu digo profeta, é mensageiro do Senhor, é aquele que ensina, mas é aquele que também serve, é aquele que usa de compaixão, que usa de amor, deve ser valorizado. Nós precisamos ter uma consciência e uma mentalidade que não precisa ver gente de fora
para a gente mostrar o valor do que é ser cristão. Valorize quem está aqui todo dia. Valorize quem trabalha para esta obra. Valorize quem cuida do templo. Valorize para aqueles que estão mandando mensagem no WhatsApp e cobrando uma posição, convocando o povo para uma grande obra. Que a gente não venha valorizar somente os que vêm de fora, mas que a gente saiba dar valor para aqueles que estão aqui dentro, trabalhando, orando, jejuando, convocando o povo para uma grande obra. Era isso que Jesus estava condenando. Vocês são hipócritas. Não valorizemos apenas os de fora, mas que a gente venha valorizar os que estão em casa, os que são do lar. Por quê? Porque quando a gente pede, a gente começa a pensar e até a falar: era para eu ter valorizado antes de sair. Não espere ninguém se afastar, não espere ninguém cair, não espere ninguém naufragar na fé para você demonstrar o valor que ele tem. Valorize hoje, ame hoje, abrace hoje, perdoe hoje. Diga que a pessoa que está do seu lado é especial hoje, para que ele seja alimentado em seu espírito e seja revigorado pela graça do Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória. Nossa missionária Cida, segunda oportunidade. Aleluia. Só da nossa amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Deixa eu colocar meu óculos, não enxergo nada. Quero deixar uma breve saudação no livro de Salmos 119 e o versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Amém. Eu gostaria de louvar. Bota aí mesmo, irmão. Bota mesmo fogo, irmão. Não, os irmãos. Não entendi. Então, estou procurando aqui. Cassiane como louvor. Aleluia.
Nosso auxiliar Michael, segunda oportunidade. Glória a Deus. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me. Aleluia. Só os irmãos da paz do Senhor. Amém. Vou deixar rapidinho em João 4 e 43, que diz assim: E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde da água fez vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, vocês não crerem. Disse-lhe o oficial: Desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. Aleluia. E fez. A gente vê aqui, eu estava falando aqui com o nosso presbítero Vinícius, que ele deu essa parte do profeta que não tem honra na sua própria pátria. A gente vê que tem muita gente que meio que duvida, a gente, digamos assim, do nosso pastor João. Pode ser até aqui mesmo, não estou dizendo com os irmãos, mas muitas pessoas, porque ele conhece a gente, ele sabe como a gente vive. E Jesus às vezes manda a gente de fora para poder ter a confirmação e faz, estava certo. Aí valeu, né? Mas a gente vê também que aqui o oficial ele roubou ao Senhor. Estava dando uma olhadinha direitinho nessa palavra roubou. A gente estava vendo que ele insistiu. A gente precisa insistir mais nas nossas petições a Jesus. A gente precisa insistir mais nas nossas orações. A gente precisa aprender mais ainda a orar. A gente precisa mais ainda jejuar, que é coisa que pode ser que muitos façam, mas eu digo para mim, é coisa que eu faço pouco. E a palavra serve para mim também, que estou aqui na frente. E eu estava dando uma olhada também, Jesus quando ele sai, a palavra diz que ele saiu da Judéia para a Galiléia. Estava dando uma olhada, dá 140 quilômetros. Isso andando, para a gente ver o amor que Jesus tem pela gente. Muitas vezes a gente se acha cansado de, um exemplo, uma caminhada ou uma andada de 3 quilômetros. Jesus andou 140 para dar uma palavra de conforto a um homem, pois tinha alguém precisando de uma palavra na casa dele. Muitas vezes a gente vem procurando uma palavra de conforto, uma mensagem boa, e quando chega aqui a gente encontra a resposta, a gente encontra a solução. E a gente vê o que a gente faz para Jesus, nada é suficiente, pois a gente nunca vai pagar o que ele fez pela gente e nunca vai pagar o que ele vem fazendo. Eu costumo dizer que o que Deus fizer está bem feito. Amém? Agradeço pela oportunidade. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, quem não teve a oportunidade, né, deixa para a próxima. E o relógio não é convertido. Mas agora vai chegar a hora da palavra, a gente vai chamar para tirar de mil ofertas. Nosso diácono Fernando se encontra por aí. Vem orar para tirar dízimo e oferta. Tá não? Tá não? Vamos aí por aí. Qual é o nome da irmã? Essa irmãzinha que tem por aí. Essa pequena aí, essa jovem. Fica de pé aí, jovem, por favor. Como é o teu nome? Ágata? Ágata. Tu tem quantos anos, Ágata? 13. Glória. Eu estava ali, eu estava contando uma história que o inimigo, na verdade, você não era nem para ter vindo esse mundo. O inimigo, às vezes, dentro do ventre da mãe, já quer uma guerra violenta. E Deus, Ele quer te usar, quer te encher. Vem louvar para Jesus. Certo? Para ele te encher. Amém?
Nosso auxiliar Mike vai orar para tirar a uma oferta e a menina aí vai jogar. A Nizinha. Olha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, mais uma vez, com a parte do Senhor. Senhor e maravilhoso Deus, estamos aqui, Senhor, com o pensamento só que é te adorar e te louvar, Senhor. Senhor, abençoa cada um que vai ofertar, cada um que vai dizimar. Senhor, abençoa aqueles que têm a vontade, mas não está podendo no momento. Abençoa aqueles que vão e os que não vão, Senhor. Senhor, abençoa também os que não puderam vir à tua casa. O Senhor sabe de tudo, o Senhor vê tudo. Senhor, abençoa os que puderam vir. E é isso que eu te agradeço. E a igreja diz: Amém. Glória. Glória. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Já fiz tudo errado, tentando acertar. Já me senti tão vazio, querendo alguém pra abraçar. Quantas vezes chorei e as minhas lágrimas foram pra o Senhor interpretar. E quantas vezes sorri, mas querendo chorar. Palavras alegres, só pra não demonstrar. A dor que sentia no peito, fazia morada, era parte de mim. Mas fui encontrado por alguém que me amou, mesmo assim. E naquela cruz eu vida por mim, e fez de mim o seu maior milagre. Se hoje eu vivo, é porque um dia ele morreu por mim. Quando naquela cruz ele disse assim: Pai, está consumado. Eu já fui tão triste, mas hoje eu sou tão feliz. Sobre a vida cruz, um eterno aprendiz. É muito forte como ele me amou. Eu não merecia, mas mesmo assim ele me amou. E por isso eu sou dele um eterno devedor e eternamente grato ao Senhor. E quantas vezes sorri, mas querendo chorar. Palavras alegres, só pra não demonstrar. A dor que sentia no peito, fazia morada, era parte de mim. Mas fui encontrado por alguém que me amou, mesmo assim. E naquela cruz eu via por mim, e fez de mim o seu maior milagre. Se hoje eu vivo, é porque um dia ele morreu por mim. Quando naquela cruz ele disse assim: Pai, está consumado. Eu já fui tão triste, mas hoje eu sou tão feliz. Sobre a vida cruz, um eterno aprendiz. É muito forte como ele me amou. Eu não merecia, mas mesmo assim ele me amou. E por isso eu sou dele um eterno devedor e eternamente grato ao Senhor. E eternamente grato ao Senhor. Agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. A flecha de Jesus não erra, meu irmão.
Jesus é lindo e é maravilhoso. Glória a Deus, Ele está neste lugar. Às vezes você não dá nada para uma criança, né? Mas quando Jesus enche, aleluia, glória a Deus, é quem sabe, irmão. Glória a Deus, como foi dito aqui, né? Às vezes as pessoas julgam o profeta, mas ainda tem pessoas de Deus neste lugar. Ainda tem pessoas que ouvem a voz do nosso Deus. Aleluia, e Ele está neste lugar, irmão, como grande. Agradeça a Deus por essa igrejinha estar aberto, porque quantos, aleluia, glória a Deus, quantas almas não já foi ceifada deste lugar, irmão, por causa dessa igrejinha que ora. Ah, meu Deus e meu Pai, aleluia, glória a Deus. Se essas portas fechar, irmão, vai ser tanta morte neste lugar. Glória a Deus, Jesus. Mas o Deus que abriu, o Deus que começou a boa obra, ainda há de aperfeiçoar na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus, nosso presbítero Achille se encontra com a oportunidade de trazer a mensagem. Eu agradeço a Deus por mais um dia de dirigir o culto e estar com os irmãos aqui unidos e reunidos. Amém? Amém. Senhor, igreja, uma palavra do Senhor. Amém. Irmãos, antes de dar a palavra aqui, eu queria aproveitar um ensejo. Eu sei que não é. Existe também a questão da ética cristã, né, irmãos? Eu queria só fazer menção do que Vinícius falou aqui nessa noite, aplicando um texto bíblico. Veja o que diz em Gálatas capítulo 6, versículo 10. É só para aproveitar o ensejo de que o que ele falou aqui não foi nada de heresia. Estava tudo na palavra. Gálatas 6,10 diz assim, irmão, rapidinho. É muito conhecido da igreja. Posso ler aqui, irmão, rapidinho? Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz assim, irmão, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém, irmãos? Amém, amém, Vinícius? Amém. Então, irmãos, o bom é você, quando você falar, e você ter a aplicação do texto, irmão, saber que o irmão está falando é a verdade, né, irmãos? Então, eu li aqui para reforçar que o que Vinícius falou, o nosso presbítero, não foi nenhuma heresia, irmãos. Amém? Amém, igreja? Amém. Escuta aí, viu? Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Amém? Quero aqui agradecer a oportunidade de trazer mais um Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Agradeço mais uma vez trazer uma palavra da parte do Espírito Santo de Deus, irmão, nessa noite. Apocalipse capítulo 3, do versículo 20 e o versículo 21. Amém? Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e versículo 21 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Verso 21: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Amém, irmãos? Amém. Quem crê que um dia estaremos no trono também com Jesus. Amém? É promessa dele, essa promessa vai se cumprir no nome de Jesus. Quem mais precisa de oração? Pai amado, Pai santo, Pai querido, Tu és fiel, todo poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Exaltado, meu Deus, para todo sempre seja o Teu nome, perdoa os meus pecados, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Pode sentar. Às vezes, irmãos,
eu preciso externar algo aqui no meu coração. Eu não sei se você faz essa pergunta. O que é que eu estou fazendo aqui na casa do Senhor? O que é que eu vim fazer aqui? Amém, meu irmão. Olha, irmão, porque me desculpe aqui, tá? É externando mesmo. Uma vez eu vi o pastor falou assim: olha, irmãos, tem culto que não vale nem a passagem para você pagar. Mas eu creio, irmão, que eu vim aqui para adorar o nosso Deus. Aleluia! Porque se você deixou algo na sua casa para vir para cá e para adorar o Senhor, e eu tenho certeza, como você tem certeza, ninguém aqui está perdendo tempo não. Amém? Porque algumas pessoas pensam que nós somos o bando desocupado. Bando desocupado. Mas só Jesus que nos entende, né, irmão? Só Ele que nos entende. Porque deixar a nossa casa de domingo não é fácil não. Tem que ter Jesus no coração. Eu creio que Jesus habita no nosso coração. Então, se eu estou aqui nesta noite, você está aqui nesta noite, é porque o Espírito Santo de Deus, independente, irmão, de qualquer coisa, Ele nos impulsionou para estarmos aqui nesta noite, irmão. Independe do que vai acontecer amanhã. Eu sei que esta noite estamos aqui para adorar o nosso Deus Altíssimo. Aleluia, irmão. Não é fácil não, irmão. Não é fácil. Desculpe aqui, irmão. Está externando isso aqui. Porque não sou eu que tenho luta, não. Todo mundo aqui tem luta. E veio para adorar o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Amém, irmão? Aí o pessoal pensa que nós somos um mundo desocupado. Não faz nada, né? Apocalipse capítulo 3. É muito interessante essa passagem aqui. E só aqui um pouco do contexto histórico. Esse livro foi escrito na época de 95 a 96 depois de Cristo. Nessa época quem reinava era o imperador de Roma, era Domiciano. E João, na ocasião, estava preso na ilha de Patmos por causa da perseguição. Olha, irmãos, olha, eu fico observando, sabe? Muitos falam em avivamento na igreja, não é verdade, irmãos? A igreja primitiva, o avivamento chegou quando a perseguição começou, irmãos. Agora, eu creio, assim como eu creio na perseguição da igreja, eu também creio no avivamento. Glória a Jesus. E aí, Domiciano, que era o imperador de Roma, que perseguia os cristãos, que matava os cristãos. João estava preso na ilha de Patmos. Nós sabemos da história que ele começa a ter visões. O Senhor fala com ele. Lá no capítulo 1, a Bíblia diz que João cai como um louco. Porque a visão foi tão tremenda e a voz confundiu a mente daquele homem. Porque às vezes a voz do Senhor nos confunde, né, irmão? Às vezes confunde. Aí ele cai como morto. Aí diz que o Senhor pega no ombro direito dele, ó, não temas, aleluia. Então a palavra aqui nesta noite, me aproveitando do texto, não temas. Glória! Aleluia! Não temas. E aí João se ergue. Agora o Senhor inspira João para escrever cartas às igrejas. E pela contabilidade são 7 igrejas. Aleluia. E aí João é direcionado por Jesus Cristo para escrever ao anjo da igreja, que seria o pastor da igreja. Irmãos, a descrição que Cristo dá dessa igreja, a igreja em Laodiceia,
é vista por Jesus Cristo como uma igreja morna. Alguns teólogos aprofundados diz que a igreja morna é a igreja deste século que o Senhor quer vomitar, irmão. Mas eu clamo pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para não nos vomitar, irmão. Ah, mas tem avivamento. Tem igrejas por aí, irmão, que tem tudo. Mas, me apropriando do texto e seguindo alguns homens de Deus, e eles afirmam categoricamente que a igreja morna que Jesus Cristo fala se aplica à igreja desse século. Mornidão espiritual. Mas por que a mornidão chegou na igreja de Laodiceia? No contexto histórico, você indo para a história, vai dizer que Laodiceia era uma cidade riquíssima. Os bancos, a melhor fabricação na lã, os melhores colírios. E aí, essa riqueza tomou parte da igreja de Laodiceia e a mornidão entrou na igreja. Sabe por quê? Porque eles se achavam autossuficientes. Mas suficiência aqui só do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se uma cidade produzir a melhor lã, então você começa a imaginar os desfiles de roupas dentro da igreja, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Gente desfilando nas igrejas. Mas aí, irmãos, eu quero fazer uma oração aqui, dizer aqui para o Senhor, que toda mornidão espiritual saia do nosso meio no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico meio que temeroso, com medo. Sabe por quê? Eu não quero ser uma igreja morna em que o Senhor tem vontade de vomitar, irmão. Aleluia. Dê glória nessa noite, meu irmão. Glória. Glória a Deus. A melhor produção da lã. Os melhores colírios. Mas o Senhor fala assim, ó, que você receba do meu colírio. Aleluia. Glória a Deus. O Aleluia. melhor colírio é de Jesus Cristo. Aleluia. Porque quando ele dá um pingo desse colírio, aí abre a minha visão espiritual, abre a tua visão espiritual para que eu veja e para que você veja. O melhor colírio espiritual é de Jesus Cristo. Glória. Aleluia. A igreja se achava, porque tem crente que é assim, né? Aleluia. Me permite, até me perdoe.